Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Café com AC Minutos de Saber. E estamos aqui com nossa participação aqui de Elaine Lacerda e Bia Lacerda, conversando um pouquinho sobre comunicação e as várias expressões, né? Você que quer gravar aqui conosco no seu podcast, vem aqui na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, na sala 304, conversa aqui com o JB, tá ok? E venha conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui, tá bom? Então vamos abrir aqui o nosso episódio aqui com a Elaine, né? Elaine, a gente estava nos bastidores falando um pouquinho sobre os trabalhos sociais, né? Que vocês já realizaram, Elaine e Bia. Conta um pouquinho pra gente aí dessas ações que vocês já fizeram ou outros projetos que vão acontecer. Eu fiz muitos eventos aqui em Osasco com arrecadação de alimentos e foi muito legal, assim, a gente sempre doa os nossos alimentos no Fundo Social, quando a gente faz esses eventos, mas cresci em mim uma vontade muito maior de trazer as crianças, tirar as crianças desse ciclo que me preocupa muito, de crianças cada vez mais jovens, vulneráveis, né? Vulneráveis, né? Sempre me preocupou muito. É muito difícil, né, trabalhar com um projeto social, principalmente se você não tem dinheiro, né? Porque é muito fácil eu dar uma bolsa para um aluno, mas eu não consigo dar o uniforme, eu não consigo dar o figurino, né? A gente fez uma parceria com uma ONG e com o Instituto, né? E a gente conseguiu manter aí durante um ano, mas realmente ficou muito difícil por conta do dinheiro, né? Eu gostaria muito, é um sonho que eu ainda tenho, porque a primeira proposta que eu tive de um vereador, quando eu fui falar sobre esse projeto, é assim: você não vai trazer essas crianças para dentro da sua escola. Manda um professor dar aula lá numa escola perto da comunidade. E eu não quis. Porque eu queria sim trazer essas crianças para dentro da escola. Eles conhecerem aquele espaço, aquele universo. Exatamente. Eu não queria ter um grupo dentro da escola que fosse separado dos meus alunos particulares. Eu queria que eles estivessem inseridos. Eu tive muitos alunos que nunca tinham entrado num avião. A gente foi para Joinville, foi a filha, que era bailarina, a mãe e a avó que nunca tinham entrado num avião. Hoje essa menina faz faculdade. Parou de dançar? Parou de dançar. Mas abriu a cabeça dela para outras possibilidades. Entendeu? Então, eu acho que isso a dança também traz. A dança mostra para você que existem outras oportunidades, que você sim é pertencente a esse mundo, que você sim pode sair desse ciclo, né? De vulnerabilidade. Muito obrigada. E é muito difícil, sabe? Eu fico sonhando que eu ainda vou ter um empresário, alguém que vai acreditar no trabalho sério que eu faço há 37 anos nessa cidade, que vai conhecer qual é o meu caráter, que vai me conhecer como conselheira, que foi um trabalho voluntário que eu fiz durante 4 anos para a cultura dessa cidade, e vai me chamar para bater um papo, para entender qual é, e que o custo não é imenso para isso. A gente não quer ganhar dinheiro em cima disso. A gente quer mesmo. Eu sou hoje uma mulher de 54 anos que sempre costumo falar: não fiquei rica com arte de jeito nenhum, mas eu tenho uma casa própria, eu tenho um carrinho lá, eu viajo 2 vezes por ano, então para mim tá tudo bem. Tá? Eu gostaria muito de ter a oportunidade de dar de possibilitar, né? De abrir a mudança. Talvez não formar tantos bailarinos, mas fazer com que esses meninos enxerguem dentro da disciplina da dança, do senso de comunidade, e que há oportunidade para essas crianças e adolescentes. Então, esse é um projeto que eu gostaria muito, né? E que é muito difícil. Eu vou dizer para você que eu tentei por bons anos e infelizmente não consegui ainda. Por enquanto. Mas... E você, Bia, você estava contando para mim de uma experiência que você teve também. Já tive experiência. Eu lembrei de uma coisa agora muito legal para contar também. Vai lá, que conta.
Petit Dance é uma escola muito grande no Brasil, do Rio de Janeiro. E eles têm hoje uma menina que participava dos projetos, que é a Mayara Magri. E ela é... Eu não sei se ela é a primeira bailarina ou tem ainda um título maior. Mas ela é, assim, uma das principais do Royal Ballet, que é na Inglaterra, uma das maiores companhias, das minhas preferidas. Então, mostrar, sabe, como funciona, assim, esses projetos sociais. Ela é oriunda de uma comunidade. Exato, e que pode transformar tanto na dança quanto fora. A minha mãe tem uma história, eu nem lembro tanto que eu era criança, mas eu já ouvi ela contar muito de um aluno dela, muitos anos atrás, que ele era envolvido com drogas, com outras coisas, e que ele conheceu a dança já adulto e que ele conseguiu sair desse mundo e trabalhar, sabe, enxergar as coisas, porque assim, a gente é brava, a gente cobra, não é pra faltar, tem que vir, tem que chegar no horário, tem que chegar antes pra aquecer, tem que fazer o cabelo bonito, tem que ter cuidado, tem que ter, sabe, responsabilidade de fazer as coisas, então acaba transferindo, né, que é o que a gente já estava falando, acaba transferindo para um outro mundo, nem que você não fique na dança, mas que você trabalhe com outra coisa e entenda que você fazendo as coisas, você conquista, esse tipo de coisa, assim, que é muito importante pra gente, né? A história desse menino é muito interessante. Gosto de história. Conta pra gente. Eu tinha um menino que apareceu na minha escola e começou a fazer aula. Fez aula um tempo, parou, e aí um belo dia ele resolveu voltar. E ele chamou esse amigo, ele falou assim, vamos lá na escola e tal. Mas escola do quê? De dança? Ah, tá... Brincadeira. Escola de dança. Ele falou, vamos lá comigo pra você conhecer. E esse menino veio. Esse menino que já tinha sido meu aluno parou. E esse outro continuou. E ele é de uma família nordestina e ele sofreu muito preconceito. Ele, nada contra, mas ele não era homossexual, né? E a gente fala isso com o coração doendo, porque quem é homossexual tem direito de fazer o que quer da vida dele, né? Mas o universo da dança acolhe muito essas pessoas, então é um universo onde a gente tem mais homossexuais, mas ele não era. E ele sofreu muito preconceito na própria família. Tipo assim, o irmão pendurava a sapatilha no varal, ele chegava na escola, as pessoas desenhavam a sapatilha, levavam sainha pra ele. Chamava de bailarina, né? E aí ele quis muitas vezes desistir. E aí veio o nosso lado psicológico. Não, fica aqui, fica aqui. E aí chegou uma época que eu falei assim, então você precisa começar a trabalhar. Você não tá trabalhando e tal. E aí ele começou a trabalhar numa padaria. E aí eu falei pra ele, então, e aí, você precisa voltar a estudar. E aí ele voltou a estudar. E aí eu falei pra ele assim, então, faculdade. Você precisa arrumar um emprego melhor para poder pagar a sua faculdade. Enfim, eu perdi não, né? Esse menino parou de dançar porque ele precisava trabalhar e estudar. E ele trabalhava numa multinacional. E aí, um belo dia, ele me escreveu um depoimento, porque, assim, das coisas boas que eu trago na vida, é que todo ano eu recebo um depoimento de um aluno que já saiu, e aí ele me vê, ele lembra de mim, ele me manda um depoimento, fala assim, olha, eu sinto como se aí tivesse sido uma casa pra mim, e é incrível. E ele me mandou um depoimento falando assim, eu vou te contar uma coisa da minha vida que você não sabe. Naquele dia que aquele menino me parou na rua e falou, vamos lá na escola de dança, eu tinha sido chamado por outros, eu até arrepiei agora, por outros meninos pra ir fazer um assalto. Nossa. E eu tinha cogitado ir. E aí esse menino falou pra mim, não, espera, vamos lá na escola de dança comigo, cara? Ah, escola de dança? Não, vamos comigo. E ele falou, eu não fui. E aquele dia virou a minha vida. Nossa, eu fico muito arrepiada chave, com essa história, porque é isso que a dança trouxe pra mim, entendeu? Eu tenho mais de 1000 troféus lá, que tem um significado claro pro meu trabalho, porque eu me esforcei, porque eu ensinei, porque eu ensino com amor, porque eu adoro o que eu faço. Não só com amor, porque, de novo, eu não quero romantizar, mas com técnica, com excelência e tudo. Mas essas coisas que a minha profissão me trouxe, não tem. Não tem. Eu gostaria de ter possibilidade de fazer por muitas outras pessoas. Sim. Histórias de sucesso. Acho que a gente... Você que está vendo o nosso podcast, o Café com AC Minutos de Saber, né? A gente aqui conversando com Elaine Lacerda e Bia Lacerda, a gente está muito mais do que falando sobre balé, muito mais do que dança, mas estamos falando sobre vidas, né? Sobre sucesso, sobre... Claro, todo sucesso ele demanda dificuldades, ele demanda também resiliência, né? Então, pegue essas dicas que Elaine e Bia estão trazendo aqui e leve também para o seu dia a dia, né? Que é muito importante a gente poder
botar em prática realmente, né? As coisas que a gente ouve para fazer acontecer, como você também teve uma experiência lá numa comunidade. Lá, sim, eu trabalhei por um tempinho no Balé de Paraisópolis, né? Sim. E eles têm um projeto incrível lá. Tanto de escola, quanto depois de um tempo que eles conseguiram fazer a companhia. E eles têm um trabalho sensacional. Inclusive, eles empregam pessoas de fora da companhia hoje, que vão pra lá pra trabalhar. E, assim, é sensacional. É de ficar de boca aberta de ver o trabalho deles. É muito incrível. E transforma, né? Transforma tudo. Absolutamente dentro da comunidade, né? É um trabalho que começou menor. Hoje, o espaço físico deles é muito maior. Empregam hoje na companhia bailarinos que foram feitos ali dentro da comunidade. Sim. Tiram das ruas 300 crianças, né? Muitas crianças e é muito engraçado a coisa da dança, porque a dança, ela traz disciplina para toda a família. Toda a família tem que ser disciplinada, porque a mãe tem que trazer a criança uniformizada, tem que fazer o coque. Então, assim, você tem que chegar no horário. Então, toda a família é disciplinada. Eu acho que por isso que a dança é tão importante, né? Eu fui conselheira de cultura aqui em Osasco durante 2 mandatos e eu falava muito que, para mim, a dança, a cultura e a educação, elas estão ligadas. A gente falou também no bloco anterior, né, sobre o corporativismo, né? O que a dança tem de paralelo com isso. Por exemplo, é muito engraçado as pessoas falarem assim: nossa, você tem uma postura, que postura bonita, você é uma pessoa grande, você tem uma postura para falar, e eu acho que tudo isso a dança te traz. Então, quando você chega num lugar, você saber se portar, você saber falar, você saber se colocar, eu acho que tudo isso traz, né, para a vida, né, da pessoa. Exatamente. É um crescimento pessoal, né? Com certeza. E é aquela coisa, a pessoa tem que se automotivar também. Né? Exatamente. A pessoa tem que se olhar e se enxergar naquilo, né? Sim. Eu me lembro que eu estava comentando com vocês que também tive uma oportunidade de fazer dança, né? No caso era jazz, né? E aí o que acontece? Foi tudo por causa de um espetáculo. Eu participava de uma produtora de teatro, ia ter um espetáculo musical, com dança, enfim. E achei legal a gente poder ter essa experiência de dançar. Para mim foi algo que ficou marcado na minha vida, né? E aquela coisa, quem faz teatro é que nem a pessoa que faz dança. Você tem que ter disciplina. O movimento, ele vai ser repetitivo, até como você chegou a falar para mim nos bastidores, excelência no que se faz. Exatamente. Né? E a excelência ela é tudo. E você estava comentando comigo que você fez um trabalho também voltado ao Conselho Municipal, né? Isso. Voltado à cultura, né? Conta um pouquinho essa história, essa experiência tua. Eu conheci algumas pessoas, alguns políticos, né, ou pessoas, inclusive um amigo meu falou isso pra mim. Eu falava assim pra ele: eu não gosto de política. Aí ele falou: não, você não gosta de política partidária, você não quer fazer parte de um partido, mas você é uma pessoa política. Porque você fala, você se impõe, você dá a sua opinião, tal, e eu guardei isso para sempre. E aí eu fui convidada e eu falei: não quero de jeito nenhum, eu não sei o que é para fazer. Tudo falou: não, você não sabe o que é para fazer, mas você entende sobre a sua arte e a gente precisa de uma pessoa na cadeira de dança que fale, que tenha propriedade para falar sobre aquilo que vocês precisam e que seja uma pessoa comunicativa e que escute as outras pessoas da dança e tal. E eu trabalhei durante 4 anos, eu fiquei durante 2 mandatos. O Conselho de Cultura é uma parte da sociedade que tem uma opinião e também tem poder... acho que legislativo, né? De ter alguns documentos, algumas decisões juntamente com o poder público, que seria a Secretaria de Cultura. E aí eu fui durante esses 2 anos. Foi um aprendizado incrível, eu aprendi muito sobre políticas culturais e o quanto isso é importante, né? As pessoas têm a impressão de que artista só trabalha por... vem aqui fazer um trabalho, vem aqui dançar para você divulgar
divulgar o seu trabalho, né? E não, a gente tem conta igual todo mundo, tem boleto, a gente quer casa, a gente quer cultura, a gente quer... janta, toma café. Exatamente, então a gente precisa ser fomentado, e a gente trabalhou muito nesse período, juntamente com todas as outras linguagens, com a linguagem de teatro, de circo, e as culturas, né? A cultura também não é só arte, né? A cultura é sobre comida, sobre os povos originários, enfim, a cultura fala sobre várias coisas. E foi um período incrível, de muito trabalho, né? Eu fui eleito pela população, né? E o meu trabalho foi voluntário. Eu não ganhei nada durante esses 4 anos, mas foi incrível. Assim, a gente fez os editais de cultura, o que proporciona de forma mais honesta você conseguir os fomentos, tal. E é muito importante, né? Infelizmente, a cultura não é levado muito a sério, né? É como se fosse uma coisa secundária. Eu escutei esses dias as pessoas falando que o que seria de nós sem cultura durante a pandemia, né? Que a gente estava preso dentro de casa, e se a gente não tivesse as peças, se a gente não tivesse os filmes, se a gente não tivesse shows, né? As lives, e foi o que salvou a saúde mental das pessoas, né? E aí a gente nunca é muito levado a sério, né? E o quanto a gente muda a vida das pessoas, né? Então é isso, assim, eu acho que tudo que eu fiz durante a minha carreira foi pensando não só em ter as minhas coisas, porque é um trabalho, né? Eu trabalho para isso, é o meu trabalho, mas também fazer com excelência e também pensando no futuro das pessoas, né? Muito legal. E, Elaine, conta para mim um pouquinho, saindo um pouquinho dessa questão do conselho, né? Vamos falar um pouquinho sobre um trabalho que vocês fizeram ano passado, sobre uma peça que aconteceu, né? É Terra dos Sonhos, é isso? Isso, Terra dos Sonhos. Vamos falar um pouquinho sobre Terra dos Sonhos, como que foi, de quem foi a ideia? Foi minha, eu tive que convencer, viu? Porque Terra dos Sonhos é um livro, mas ele também tem na Netflix, que é com Jason Momoa até, do Game of Thrones e tal, e eu amo, né? Eu assisto muita coisa, assim, de série, filme, e a gente decidiu sair um pouquinho dessa coisa mais infantil, porque a gente tem muito adulto e o nosso público, na sua maioria, é adulto, então a gente pensa em histórias mais família, que acabam tocando a gente. Terra dos Sonhos é uma história sensacional, a história de uma menininha, não vou dar muito spoiler, mas é a história de uma menininha que ela já não tinha mãe e ela acaba perdendo o pai, e aí ela dorme e começa a viajar para o mundo mágico, que é o mundo da Terra dos Sonhos, e ela não quer enfrentar a realidade. Ela quer fugir da realidade, quer fugir dessa tristeza que ela tá, do luto, e aí ela tem um tio que não sabe lidar com criança e que perdeu ali a alegria da vida, e nesses sonhos ela encontra o Flip, que é um personagem completamente ao contrário. Ele não quer nenhuma responsabilidade da vida, então traça um paralelo entre os dois mundos e fala um pouco sobre essa coisa dos extremos, né? Tanto aquela pessoa que não quer assumir responsabilidade, que quer viver muito no oba-oba, quanto aquela pessoa que também perdeu ali essa parte da vida, que é divertido, que é ser feliz, que é, sabe, aproveitar, né? Que é necessário pra nossa vida, essa luz da vida, assim. E aí não vou dar mais spoiler, né? Vou deixar as pessoas assistirem ou lerem. Mas é sensacional, assim, é uma história, levou a gente pra outro mundo e fomos passando pelos sonhos, assim, todo mundo embarcou na jornada da Terra dos Sonhos. Quantas pessoas mais ou menos viram esse espetáculo? Acho que foi cheio, né? 2 dias de teatro cheio. Acho que mais ou menos foi bem cheio. Acho que acredito que umas 800 pessoas, 850 pessoas assistiram. Você vê, gente, mobilizar aí quase 1000 pessoas, estão falando 800 a 900 pessoas, não é fácil. Para isso existe comunicação, né? Existe disciplina. Conta pra mim como que é esse trabalho de vocês de disciplina, de comunicação, que eu vi muitos números aqui, né? Muita coisa de número de sucesso de vocês. Sim. Como é que vocês atuam nessa questão da comunicação do trabalho de vocês para levar esse público até os auditórios aqui da cidade? Eu acho que todos os espetáculos que a gente faz em todos os anos,
A gente começa agora já, né? Uma pesquisa 1 ano antes. E a gente precisa ter muitas coisas importantes que são... o espetáculo precisa falar para todas as idades. A gente precisa ter espaço para o baby de 3 anos, precisa ter espaço para as pessoas mais velhas. E a gente também vai envolvendo as pessoas desde o começo no processo. E eu acho que isso que vai encantando, sabe? A gente vai criando a expectativa. A gente sempre também procura pesquisar histórias que vão falar sobre alguma coisa. Mas são coisas que a gente acredita muito, que a gente acredita muito. A gente acredita, a gente assiste e fala, por exemplo, essa história, eu fiquei 2 anos tentando fazer Terra dos Sonhos lá na escola, que ela não queria, e eu falei, essa história vai tocar o coração das pessoas. Aí as pessoas assistindo, falando que gostaram, tal. Eu acho que quando esse convencimento, ele vem também da gente acreditar muito no que a gente tá falando. Então, a gente acredita, a gente gosta, então você contar, como a gente tá fazendo aqui, né, de algo que você gosta, acaba convencendo as pessoas, acaba levando junto nessa confiança de que vai ser bonito, que vai ser legal. Legal, gente. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso Café com AC Minutos de Saber. E queria que vocês deixassem uma mensagem positiva aqui para o nosso público aqui do Café com AC Minutos de Saber e também dar o contato de vocês, o pessoal entrar em contato com vocês, tá? Tá, eu queria dizer para as pessoas que hoje a gente vive, vou falar de novo isso, né? A gente vive num mundo muito rápido, de redes sociais e um mundo um pouco fantasioso, porque a gente só aparece lá quando a gente está feliz ou quando a gente está muito triste, né? E que o caminho não é tão simples assim, o caminho da dança não é simples, mas que traz muita felicidade, traz muito bem-estar, traz a parte física, a parte mental, a parte comportamental. Ela vai te trazer muitos benefícios, né? É importante a gente ter uma atividade física, independente se for dança ou não, porque isso faz bem. Às vezes a pessoa também não se identifica com a dança. Mas quem tem curiosidade de fazer, de ver como funciona, as nossas portas estão abertas. A gente trabalha com todas as idades, a gente acolhe todas as pessoas. A gente costuma brincar e costuma dizer que para dançar basta ter um corpo. Ele pode até estar numa cadeira de rodas, ele pode até ter um problema físico, mas se você quiser, nada é impossível. A gente acredita nisso. A gente tem uma coisa muito importante que os nossos alunos sempre falam pra gente, que a gente se apaixona porque vocês são apaixonadas por aquilo que vocês fazem. A gente faz mesmo com muita paixão, a gente gosta muito do que a gente faz. Então é isso, as nossas portas estão abertas. Quem quiser ir lá conhecer, né? Agora a gente vai ter um recesso, mas a gente ainda está trabalhando até a semana que vem para dar as informações, né? A gente tem um WhatsApp que a gente atende, que é o 97103-9077. A gente não trabalha só com balé, tá bom? A gente tem balé e jazz de formação na escola, mas a gente também tem dança contemporânea, a gente tem dança do ventre, danças de salão, hip hop, estileto. A gente vai começar com um curso de teatro agora, teatro musical. E a gente convidou um ator para participar do nosso espetáculo. Ele namorado de aluna, a gente convenceu. E agora ele vai virar bailarino também, mas também vão trabalhar com teatro na escola. Então a gente tem um universo incrível, um universo de pessoas comuns e que usam da dança para melhorar suas vidas de todas as formas. Muito obrigado, então, Elaine Lacerda e Bia Lacerda, aqui do estúdio de dança Elaine Lacerda, aqui na nossa cidade de Osasco. Então, muito obrigado a você e pega essas dicas bacanas aqui que Elaine e Bia nos deram nos nossos episódios, aqui no Café com AC, Minutos de Saber. Nos procurem agora no Instagram, café.com.ac sem acento, TikTok, café.com.ac também sem acento, e no Facebook, Café com AC, tá ok? Estamos aqui no estúdio Osasco 304, aqui na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, na sala 304, no terceiro andar, tá? Um forte abraço e até o próximo episódio de Café com AC, Minutos de Saber. Tchau, tchau, pessoal!